não foi apenas eu, pastor Jorge, não, absolutamente não, mas especialmente Deus foi quem preparou este lugar, para que este lugar não fosse outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração. Então esta casa é uma casa de adoração, de oração, é uma casa aonde, meus queridos irmãos, a finalidade é salvar os perdidos, trazer paz, trazer alegria, libertação, transformação de vidas, restauração. Então esta é a finalidade desta casa. Glória a Deus. Fico alegre por ver a irmã Sandra, irmão Geraldo ali, graças a Deus, continua batalhando, lutando. Nós temos orado, como esta congregação aqui tem orado, em favor da restauração de nossa irmã. Glória a Deus. O presbítero Leonardo, que retornou há poucos dias, está cá nesta hora, bem como também o Leandro, graças a Deus. O evangelista João Guilherme já foi de novo. Glória a Deus, esteve também por esses dias. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão trabalhando aí fora de Portugal, mas que sempre quando retornam, vem à casa do Senhor adorar o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos também no mês da família, e esse mês de maio é mês das mães, é mês também da família. No próximo dia 15 é comemorado o Dia Internacional da Família, no próximo dia 15. Então esse mês tem tudo a ver com a família, não é apenas do Brasil nem de Portugal, mas é o Dia Internacional da Família, no próximo dia 15 de maio. Então nós dedicamos esse mês para que oremos mais pela família, para que falemos mais sobre a família, porque, irmãos, a família, ela é um projeto divino, é uma instituição divina, e a primeira instituição formada, criada nesta terra. Ela é a célula máter da sociedade. Então, se não houvesse família, não haveria sociedade, haveria apenas um mundo vazio, um mundo sem muita alegria. Por isso que Deus, após formar todas as coisas, Ele foi dizendo: haja, apareça. Na formação do homem e da mulher, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós observamos que a Trindade Santa, que são a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles então fizeram o ser humano da sua forma mais perfeita. Daí porque o ser humano é a coroa da criação, ou seja, depois de Deus ter criado tudo, Ele coroou a criação com a formação do homem e da mulher. Por isso, irmãos, nós somos pessoas importantes e especiais para Deus. Jamais devemos pensar menos que isto. Eu lembro-me quando Jesus estava falando sobre a ansiedade, lá no capítulo 6 de Mateus, Ele disse: olhem para os pardais, olhem para os lírios do campo, olhem para os passarinhos, eles não trabalham, não fiam, mas eu cuido deles, E Ele disse: olha lá nos lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E Ele vira para a multidão ao qual está ensinando, e disse: olha, vocês valem muito mais do que os passarinhos e do que as plantas, significando que nós somos, irmãos, importantes, especiais para Deus. Senão, Ele não enviaria o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. João 3,16 é muito bem entendido quando se diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então Deus, Ele nos amou primeiro, meus queridos. Nós não amamos a Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro. E Deus, irmãos, Ele prova esse amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus, Ele é revelado na sua misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso que nós
queridos irmãos, não obstante o pecado, as falhas que cometemos, nós não somos exterminados, aniquilados, porque Deus ele é misericordioso, não é porque merecemos, porque nós não merecemos absolutamente nada, é porque Deus é misericordioso, e as suas misericórdias elas não têm fim. Não é porque, meus queridos irmãos, somos espertos, ou é porque temos alguma qualidade que desperta em Deus ali o desejo de não ter nenhuma justiça ou juízo contra nós. Não é nada disso. Até porque a Bíblia diz que os nossos atos de justiça, eles são como trapos da imundícia diante de Deus. Ou seja, se a minha justiça, se eu achar que ela é suficiente para me aproximar de Deus, estamos redondamente enganados. Tudo é pela misericórdia do Senhor nosso Deus, inclusive estarmos aqui nesta tarde maravilhosa. Eu gostaria, meus queridos irmãos, de ler com os irmãos, é Santa Ceia. Também eu quero, neste momento, estar parabenizando todas as mães, né? Ainda que em Portugal, o Dia das Mães é no primeiro domingo, no Brasil é no segundo. Nós estamos em Portugal, né? Mas como todo mês de maio é considerado como o mês das mães, pode ser realizado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Mas em Portugal, o dia da mãe, não é nem das mães, da mãe, é no primeiro domingo de Portugal, é irmã portuguesa. Muito bem, então eu gostaria de deixar aqui um versículo para as nossas mães, lá em Provérbios capítulo 31. Este é o texto principal, né, que se lê em favor da mulher, demonstrando a sua força, o seu vigor, a sua importância, né? Então, Provérbios capítulo de número 31. Muito bem. Está lá no versículo de número 28. Aqui o versículo de número 10. E depois nós vamos para o versículo de número 28. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Verso 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas ou mulheres, conforme a versão, agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então este é o nosso versículo para todas as mães que entendemos serem guerreiras, dispostas, amorosas, dedicadas, mulheres guerreiras, né? Então queremos parabenizar. Eu quero pedir para os varões aí, dê uma forte salva de palmas para as mães aí. Parabéns, mães. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Muito bem. Neemias capítulo 4. Eu vou ser breve aqui na minha fala, porque aqui também vamos falar sobre famílias. O que Neemias, pastor, tem a ver com família? Tem tudo a ver. Aleluia. Glória a Deus. Neemias capítulo de número 4. Versículo de número 14. Aleluia. Quem encontrou o livro de Neemias? Quem ainda não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Aliás, meus irmãos, os irmãos que ainda não participam da Escola Bíblica, participem. É importante para o seu desenvolvimento espiritual, para a sua maturidade espiritual. Jesus mesmo foi quem disse: quem ouve a minha palavra e as pratica, essa pessoa será assemelhada àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram chuvas, ventos,
vieram enxurradas e deram com ímpeto sobre esta casa, e ela não caiu porque está bem edificada. Então a palavra, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Diz-nos assim: e olhei, e levantei, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os demais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Glória a Deus. Curve a cabeça. Senhor, nós oramos, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo, que é quem inspirou, que guiou os escritores, meu Deus querido, da Bíblia, da Tua Palavra, possa nos fazer entender os mistérios escondidos neste versículo desse texto, Pai, na Tua Palavra. Meu Deus, que o mesmo Espírito possa aplicar ao nosso coração aquilo que necessitamos, ó Deus, não aquilo que queremos. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é por demais conhecido entre nós. Esse texto, ele fala de um momento em que o povo de Israel está retornando do cativeiro. Já o terceiro grupo de cativos está retornando. O primeiro grupo volta lá por volta de 536, com Zorobabel. Depois de Zorobabel, que reconstruiu o templo, vem Esdras. Esdras, ele vai promulgar a lei, vai explicar a lei para o povo. E anos depois, vem então Neemias. Neemias, então, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele estava ali no cativeiro. E a Bíblia diz, irmãos, que ao ouvir relatos de que o povo estava sofrendo, de que o povo, o restante que havia ficado, estava passando fome, estava passando dificuldade, aquilo comoveu Neemias de tal maneira que ele descaiu o seu semblante diante do rei. E quando o rei vê aquilo, pergunta o que ele tem, e ele explica a situação. Mas a Bíblia diz que antes disso ele vai orar ao Senhor. E quando ele ora, Deus responde a sua oração. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o crente não pode deixar de orar. Quando está diante de uma circunstância, quando está diante de um problema, quando a família está enfrentando algo difícil, a primeira coisa a se fazer não é se desesperar. A primeira coisa a fazer não é procurar recursos outros, externos. A primeira coisa a fazer, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai em secreto vai te responder. Assim diz a Bíblia. A oração, meus queridos irmãos, é como Moody dizia, é uma via de mão dupla, aonde dirigimos o clamor ao Senhor e ao mesmo tempo Ele fala conosco. George Miller, que foi conhecido como o apóstolo das orações, ele que cuidava de orfanatos, diz então a sua biografia que ele teve 50.000 orações respondidas, 5.000 no mesmo dia. Então, nós observamos que quando nós nos colocamos em verdadeira e sincera oração, Deus é aquele que não somente ouve a oração, mas que também responde às orações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu lembro-me uma certa vez, ele estava cuidando de crianças que foram desamparadas pelas suas famílias, ou que seus pais morreram, e o seu orfanato tinha mais de 2.000 crianças, e uma certa vez não tinha nada para comer, nada para dar para as crianças, e as pessoas que o ajudavam ali, ele disse assim: olha, prepare a mesa, coloquem os talheres, coloquem os pratos, e disseram: ó, senhor Jimenez, mas não tem nada, acabou-se tudo, não tem nada na despensa. Ele disse assim: coloque lá, porque Deus vai prover. Irmãos, então, quando amanheceu, eles então pediram, ele pediu para todo mundo, todas as crianças, assentarem-se ao redor da mesa.
E de repente, meus queridos irmãos, bate na porta lá alguém. Aqui é o orfanato do senhor Jorge Miller? Sim. É porque está vindo uma doação para cá. Aleluia. Porque estava ia haver uma festa, uma celebração, mas foi cancelado. Para não estragar a comida, mandaram entregar dinheiro no orfanato de São Jorge. Mas antes disso, ele tinha se ajoelhado para orar e pedindo naquela hora a provisão de Deus. Irmão, o Deus que nós servimos é extraordinário. Alguém pode olhar esta obra aqui e olhar do avesso. E alguém pode até censurar dizendo: para que isso? Para que o pastor Ricardo e o pastor Jorge fizeram esse negócio? É porque ainda não entendeu o poder de Deus. É porque ainda não entendeu a glória de Deus, irmãos. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus ele pode fazer muito mais, abundantemente, infinitamente além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Há coisas que você nem precisa pensar, que você nem precisa falar. A Bíblia diz que o Senhor já sabe o que você vai falar. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que vai fazer. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então eu entendo, irmãos, que o que está acontecendo aqui não é outra coisa senão uma intervenção divina, algo diretamente de Deus para abençoar a congregação em Oliveira do Bairro. Para quê, pastor? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. E Neemias orou, irmãos, e aquilo amoleceu o coração do rei. Vai, Neemias, vai lá e reconstrói o muro, e passa lá o tempo que tu precisar. Mas eu quero cartas, porque eu vou precisar de madeira, vou precisar de passar por lugares, e com a autorização do rei eu vou fazer isso livremente. Ele então foi, e a Bíblia diz, irmãos, que ele chega lá, e ao chegar ele vê a situação. Os muros estão fendidos, está desprotegido. Uma coisa, naquela época que era sinônimo de segurança, era uma muralha. Toda a cidade bem fortificada, irmãos, significava dizer que era uma barreira contra os ataques do inimigo. Eu pergunto: como está o muro da tua vida espiritual? Aleluia. Como está o muro da tua casa, da tua família? Está bem construído? Tem rachaduras? Está fendido? Mas a esperança para a tua casa, a esperança para a tua família, a esperança, irmãos. E a Bíblia diz: enquanto a vida há esperança. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a primeira coisa que Neemias vai fazer quando chega ali, ele vai dar um passeio para ver como é que estão os muros. Ele não vai dizer para ninguém. Você não precisa expor aquilo que acontece na sua família, na sua casa, para quem não pode te ajudar. Há muitas pessoas, irmãos, que estão abrindo a sua boca para pessoas que não têm entendimento, que não têm sabedoria, que não têm experiência e que não podem te dar um bom conselho. E muitas das vezes tem causado um problema maior, até separação da casa e da família. Por isso, Neemias, sem dizer nada para ninguém, ele vai observar, ele vai olhar, e ele vai pedir orientação para Deus, porque ele continua orando para saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Então Neemias começa, então, irmãos queridos, a reconstrução do muro. Mas olha, irmãos, assim como lá nos dias de Neemias, nos dias de hoje também não é diferente. Os inimigos, eles vão se levantar, e eles vão se levantar para tentar obstruir a obra que Deus tem para realizar na tua vida e na tua família. O diabo, ele não está satisfeito porque você está aqui esta tarde. O diabo não é satisfeito porque você abandonou o mundo, o pecado e resolveu servi-lo. O diabo não está satisfeito porque você está aqui adorando a Deus, porque você é crente e porque você está indo para o céu. Ele não está satisfeito por isso, ele vai investir contra a sua vida. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5 e 8 que o diabo, ele diz assim: vigiai. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, vos procurando tragar. Irmãos, Neemias nos dá lições extraordinárias de como manter a família unida e organizada diante de uma grande batalha, diante dos inimigos.
Porque os inimigos estão vindo dizendo: esse negócio não vai prosperar, essa obra não vai para frente, essa família vai ser destruída. Irmãos, nós não podemos acreditar nas palavras que venham contra nós para tentar nos derrubar. Por que não, pastor? Porque maior são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Aleluia. Por mais que o inimigo de nossas almas, ele pareça ser mais poderoso, mas não é. E por que não é, pastor? Porque só existe um Todo-Poderoso. E quem é este, pastor? É o Deus Criador dos céus e da terra. Foi aquele que abriu o mar vermelho, que fez água da rocha sair, que derrubou as muralhas de Jericó e introduziu o seu povo na terra prometida. Aleluia, aleluia. Fale para o irmão, para a irmã que está ao seu lado: ó, é esse Deus que você serve. Então não tenha medo dos inimigos da sua família. Você pode adorá-lo nesta tarde? Você pode adorá-lo nesta tarde? Aleluia. Mas os inimigos estão lá, irmão. Você está trabalhando pelo bem-estar da sua família. Você está trabalhando para ser feliz com a sua família. E o inimigo, ele não quer isso. Isso é demonstrado desde o princípio, quando Adão e Eva viviam bem, uma comunicação extraordinária com Deus. Deus vinha na viração do dia conversar com Adão e Eva. Talvez eu vou parafrasear dizendo assim: como vais, Adão? Como foi teu dia? Espero que o teu dia esteja muito bem. Porque, irmãos, Deus, ele quer sempre o bem da minha e da sua vida, da minha e da sua família. Deus nunca vai querer o mal da minha e da sua família, mas sempre o bem. Mas o diabo não. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer outra coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, se não me falha a memória, ou versículo 30, depois os irmãos podem me corrigir, diz assim: e não deixe lugar ao diabo. Ou seja, não dê brecha, não faça nada que venha fazer com que o diabo entre na tua casa, na tua família. Quem sabe através da traição, quem sabe através do engano, da mentira, quem sabe através do conflito, das ofensas verbais, quem sabe físicas. Tenha cuidado, porque nesse tipo de ação não é outra coisa senão o dedo do diabo. Porque a finalidade do nosso Deus é que a família viva em paz, que a família viva um bom relacionamento, que a família se ame de verdade. Mas o diabo, ele vai lutar para que isto não aconteça, para que isto não avance. E diga-se de passagem que a igreja, irmãos, é o maior promotor do bem-estar da família. Aleluia. É por isso que um crente não pode deixar de fazer parte desta comunidade. Se você é daqui, se você é de outra, não deixe de fazer parte da sua comunidade, porque ali você recebe graça, você recebe renovo, você recebe orientação, direção, você recebe graça para você viver bem com a sua família. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, a Bíblia diz então que ele vai reconstruir o muro. E ele começa a reconstruir o muro, os inimigos não querendo, dizendo: esse negócio não vai dar certo. Irmãos, quantas vezes não falaram para mim, para a missionária Maria Antônia: esse casamento não vai dar certo, são muito novos, essa coisa não vai para frente, daqui a pouco vão separar. Irmãos, já fazem 35 anos que nós estamos casados e bem casados. Não é aquele bolinho que se dá ali no casamento. Bem casado não é aquele não. Bem casado é convivência mesmo. 35 anos, 3 filhas, a caçula já tem 27. Nem parece, né? Essa cara de menina aí, tu já pensou? Nem parece. 4 netos. Mas louvo a Deus, irmãos, porque tudo isso teve outra coisa senão a mão de Deus. Aleluia.
Irmãos, a mão de Deus é que tem sustentado a minha família e tem sustentado a tua família. Porque se fosse por nós, se fosse pelo inimigo de nossas almas, já não haveria mais família. Não, meus queridos irmãos, mas como Deus me ama, Deus te ama, e você é uma bênção, a sua família é uma bênção, você está aí vivendo com ela. Aleluia. E aí, irmãos, para resumirmos aqui, quando chega no capítulo 4, a Bíblia diz que eles estão prosseguindo, os inimigos se manifestam. Mas aí, Neemias tem uma ideia: rapaz, se cada um fizer por si, o pai para um lado, a mãe para um lado, o filho para o outro, isso não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte: vamos unir a família. Oh, glória. Aleluia. Vamos unir a família, e com as famílias unidas vai ser mais fácil da gente vencer essa batalha. Aleluia. Da gente reconstruir os muros. Irmãos, somente a família unida é que dá para reconstruir. Quando um está empirrado para um lado, outro para o outro, quando cada um, resolve, meus queridos irmãos, dizer que é dono da sua vida e que ninguém tem nada a ver, e que vai tomar conta da tua, que eu tomo conta da minha, esse negócio não vai dar certo. Mas quando diz para o outro: meu filho, tu é meu, eu sou teu, nós estamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos viver juntos, as coisas têm que ser desse jeito, a coisa vai para frente, e Deus abençoa. E aí Neemias, e quando chega no versículo 14, porque os inimigos estão ali trabalhando em uma coisa que já falei que não deve faltar na família, é a oração. E Neemias ora mais uma vez, e ele ora: ouve, ó nosso Deus, no versículo 4 do capítulo 4, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E o versículo 9 ainda continua orando: porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos umas guardas contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Irmãos, a família não somente tem que orar, mas tem que vigiar também. Foi Jesus quem disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, não dê legalidade ao diabo e ao pecado na sua casa, na sua família. Não abra brecha, como já falei aqui. Faça como Neemias, comece a tapar as brechas que há. Se há coisas que estão prejudicando o teu relacionamento, a tua família, pois é hora de tapar essa brecha. Bendito seja o santo nome do Senhor. Porque se o diabo entrar, ele vai fazer bagunça. Se o diabo entra, vai ter confusão, vai ter embaraço. Mas se Jesus entrar, e ele diz sempre: na minha e na sua casa, existe uma porta aí, parto. E se você, família, abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei, e a vida vai ser uma bênção da tua família. Glória a Deus. E aí, meus queridos irmãos, Neemias ora, e ele vai dizer agora, na reunião da família, versículo 13: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias está dizendo, irmãos, que eles deveriam pelejar pela sua família, que eles deveriam estar atentos, porque os inimigos, eles não brincam. Você precisa se esforçar, dar o máximo pela sua família. A gente dá o máximo pelo trabalho secular, a gente dá o máximo para ter as coisas, ter os bens materiais, até enriquecer. Mas eu quero dizer que dinheiro não traz felicidade para a família. Dinheiro não traz paz para a família. Tem gente que tem tudo, mas não tem nada. Mas tem gente que não tem nada, mas tem tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e se perder ou perder a sua alma, perder a sua família. Irmãos, o que vale mais na vida de uma família é o bom relacionamento. E para tudo, não somente o esposo tem que batalhar, a esposa tem que se esforçar, os filhos têm que se
esforçar. Cada um tem o seu papel dentro do conceito da família, dentro do ciclo familiar. Cada um tem o seu papel específico, para que isso possa avançar e prosperar, para que a família seja uma bênção. E Neemias, então, ele reconhece isso, que eles não poderiam prosseguir com a reconstrução dos muros se as famílias não tivessem unidas. Eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza, porque isso aqui é palavra, irmãos. Nem sempre movimento é avivamento. Não se engane, irmãos. Nem sempre barulho, nem sempre movimento é avivamento, porque avivamento vem através da palavra. E quando a gente guarda a palavra e pratica, isto é o verdadeiro avivamento. Eu estava questionando esses dias, eu estou vindo de um trabalho de Cantanhede. Só cheguei em casa e vim para cá, tomamos banho, nos arrumamos e viemos para cá. Nós estávamos em Cantanhede. E aí, meus queridos irmãos, eu questiono alguns avivamentos de um dia, de domingo, que você se alegra, você pula, você chora, mas na segunda está fazendo a mesma coisa do que fez na sexta e do que fez no sábado. Avivamento é algo contínuo. E sem palavra de Deus na vida, sem santidade, sem obediência, sem vida com Deus, não tem avivamento, só tem emoção. E o que Deus quer para a sua igreja não é emoção, é um verdadeiro avivamento que possa permanecer. Glória a Deus. E para que o avivamento também venha sobre a família, irmãos, nós precisamos fazer como Neemias está dizendo: pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. É necessário, meus queridos irmãos, nós tomarmos posição de guerreiros, de soldados e avançarmos, porque a batalha é tremenda. A batalha, meu querido irmão, minha querida irmã, é ferrinha, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Mas uma coisa é certa: Deus está conosco. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Agora eu perguntaria: você está com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nesta terra. Paulo, o maior de todos os apóstolos, dizia: ele tinha um temor muito grande de pregar o evangelho a outros e no final ele se perdeu. Será, irmãos, que se Jesus voltasse hoje, você está preparado para ir morar no céu? Será que a sua vida, ela condiz com aqueles que ouvirão o brado, o som da última trombeta, a voz do arcanjo? Se não, é hora de começarmos pela nossa casa e pela nossa família. Porque às vezes pode estar faltando oração em casa, adoração em casa, amor em casa, palavra em casa, altar de adoração em casa, altar de busca a Deus em casa. E se falta em casa, falta na igreja. Mas se tem em casa, tem na igreja. Se tem avivamento em casa, tem avivamento na igreja. Aleluia. Há muitas coisas nos distraindo na atualidade: Netflix, rede social, joguinhos, irmãos. E as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. E a gente quer avivamento, mas passa a noite na Netflix, passa a noite nos enchendo de coisas que são carnais e da carne. Como é que pode ter um avivamento? O avivamento vem através do esforço, de uma busca, de uma dedicação, de renúncia. E a Bíblia diz: aquele que não renunciar a si mesmo e não tomar a cada dia a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus nesses últimos dias. Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
perguntaram para mim, pastor, o novo Papa que tem agora é o anticristo? Não é, é mais um. Porque a Bíblia diz que muitos anticristos viriam, mas ele não é o anticristo. Meu Deus, as pessoas estão assustadas, porque o anticristo não é. Porque não é, pastor? Porque quando o anticristo estiver aqui, a gente já está no céu. Não é, meus irmãos. Não é o anticristo ainda. Ele vai se revelar. Mas antes que ele se revele, o que vai acontecer, pastor? Jesus virá nas nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto o anticristo vai estar reinando aqui, pastor Jorge, lá no céu, nós estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Só quem vai agora é Ele. Só quem vai agora é Ele. Oh, aleluia, lute pela sua família, lute para entrar no céu. Disse, irmãos, um certo pensador, ele disse: você pode fazer a obra de Deus nessa terra, você pode ganhar todo mundo, mas se você não ganhar a sua família, mas se você não salvar a sua família, você não cumpriu a sua missão. Cumpra a sua missão a partir de hoje. Aleluia. Se coloque diante de Deus juntamente com a sua família. Irmãos, Deus quer levantar uma geração para incendiar Portugal. Eu me alegrei de pesquisar algumas coisas. Eu estava pesquisando dados de percentagem de países. Alemanha e Inglaterra está lá embaixo, irmãos. As igrejas são muito fracas, portas fechadas, igrejas se tornaram bares e boates, foram palcos de grandes avivamentos. Mas Portugal, irmãos, já está quase a 5% de evangélicos. Há pouco mais de 6 anos atrás eram 2%. Agora já passou para quase 5%. Significa dizer que este país será palco do próximo avivamento, irmãos, de salvação e libertação de almas. Pastor, e de onde vai começar? Já começou. Glória a Deus. E neste começo está também a igreja da família em Cristo, aqui em Oliveira do Bairro, que Deus está usando para a realização da sua obra, para que o novo Portugal possa ser um Portugal que se renda aos pés do Senhor. Aleluia. Por isso Neemias se encarregou de aconselhar as famílias. Trabalhe, se esforce. Meu irmão, meu conselho não é o conselho de Neemias. Se esforce pela sua família. Faça como ele, examine primeiro como é que está o muro, aonde é que está rachado, por onde é que o trabalho se estenderá. Faça uma análise, sente-se com a sua família, converse sobre os defeitos, sobre as falhas, converse sobre os problemas, sobre as dificuldades. Coloquem-se em sinceridade uns aos outros. Não se zangue pelo que o outro vai falar. Seja sincero. E depois disso, pastor, coloque diante de Deus. Aleluia. Porque depois que estiver diante de Deus, irmãos, aí não tem quem tome, aí não tem quem bagunce, aí não tem quem desfaça. Por que, pastor? Porque está escrito: operando eu, quem impedirá? Nada vai impedir o agir de Deus na tua casa e na tua família. Eu quero profetizar sobre a tua casa e sobre a tua família nesta tarde, que nada vai poder arranjar nas mãos de Deus o propósito, o projeto de Deus para a tua casa e para a tua família. E pela autoridade que me é conferida nesta hora, porque eu sinto a poderosa presença de Deus na minha vida nesta tarde, eu repreendo todo o mal, toda seta lançada sobre a tua casa e sobre a tua família.
Segure na mão de alguém aí, por favor. Não, procure sua esposa, seu esposo. Vem cá, minha esposa. Segure na minha mão, nós vamos orar. E vamos cear, irmãos. Irmãos, nós vamos dar um tapa na cara do diabo. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, eu estou sentindo uma graça extraordinária. Oh, glória. Oh, glória. Filhos, se aproxime. Quem não tem, se una aí, a família. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos comigo em nome de Jesus. Feche os seus olhos, porque Deus, Ele está agindo naquela situação, naquele particular em você, que só você sabe, e que porventura possa estar intervindo no relacionamento mais saudável da tua casa e da tua família. A partir de hoje você vai batalhar, vai lutar, ainda que os inimigos se levantem, mas continue reconstruindo o muro da tua família. Aleluia, porque reconstrução de muro significa fortaleza, significa defesa contra o mal. Comece a levantar o muro da tua casa nesse momento e receba de Deus autoridade, receba de Deus graça, receba de Deus a condição necessária, o poder necessário para que você possa vencer aquilo que interfere no teu relacionamento. Esposo, vai passar a tratar minha esposa, esposo. Haverá amor, haverá alegria, haverá carinho, haverá sinceridade. Eu repreendo nessa hora em nome de Jesus todo espírito do adultério, da prostituição, do engano. Oh, em nome do Senhor Jesus, venha agora a paz e sossego para dentro do teu lado, da tua casa e da tua família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo a bênção de Deus para a tua casa, para a tua família. Aleluia, aleluia. Pastor, mas a coisa está difícil, mas o Deus dos céus, Ele entra com providência agora. Aleluia, e Ele vai mudando essa história, Ele vai revertendo este quadro, Ele vai agora mudando e virando esta página. Receba de Deus agora graça na tua família, receba reforço espiritual, receba a graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Mais amor, mais dedicação, mais cuidado, aleluia, mais sinceridade. Que venha, que venha, que venha, que venha, que venha, que domine o teu coração, que domine a sua mente. Aleluia. Lute, batalhe, lute pela sua família. O diabo, os inimigos, eles vão continuar tentando, mas a família está unida agora. Aleluia. É símbolo de união. A família está unida trabalhando. E a Bíblia diz no capítulo 6: e o muro, ele foi levantado, e o muro, ele foi terminado para a glória de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que aquele que começou a boa obra na tua família, ele vai completar até o dia de Cristo. Em nome do Senhor, Deus eterno e soberano, em nome do Senhor Jesus, oramos aqui nesta hora. Meu Deus, nós estamos unidos com as nossas famílias, representando todos os nossos familiares, ó Pai. Meu Deus, quantos inimigos têm se levantado para tentar bater a nossa família, para tentar dissolver a nossa família, Senhor. Mas esta noite, Pai, esta tarde, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha renovar, venha restaurar e venha aumentar, meu Deus amado, o amor, a paz, a unidade, a comunhão, a alegria, Senhor da glória, o cuidado, meu Pai, de uns para com os outros, ó Senhor, e repreenda no nosso meio tudo que não te agrada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Você pode dar um abraço aí no familiar seu. Aleluia. Você pode dizer assim: te amo. Irmãos, muito bem, volte para o seu lugar. Glória a Deus.